o Brasil tem um encontro marcado com a grande crise fiscal. Dará lugar a uma crise financeira de consequências trágicas para o Brasil, de certa forma, né? Eu fiz um estudo para o ministro Galvez, meio terrorista, e falei o seguinte: ministro, o Banco do Brasil vai quebrar. Quem executava o orçamento da União era um departamento do Banco do Brasil. Quem geria a dívida pública era uma gerência do Banco Central. Então, a minha ideia foi criar uma secretaria do Tesouro Nacional para exercer esse trabalho, que é uma das grandes criações da organização pública decorrente desse trabalho, né? A Secretaria do Tesouro hoje é um órgão de grande respeito, de grande importância no Brasil, reconhecido não só aqui, quanto fora do país, não é? Não pode dar certo um país cujo governo central não dispõe de margem para investimentos, para ações que aumentem a produtividade. E a produtividade, como a gente sabe, é o principal fator de geração de riqueza de um país. Esse é um grande desafio do Brasil. Quando isso vai acontecer, eu acho que vai acontecer com uma grande crise. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente para mais um Café com Quiné. Gente, esse Café com Quiné é super especial. A gente vai estar falando da história do Brasil e também para onde a gente vai, tá? Quais são as medidas que a gente tem que tomar para mudar definitivamente o destino do país, tá? Para isso a gente trouxe um convidado super especial, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Maílson foi um menino que saiu do interior da Paraíba para galgar todo o setor público brasileiro e por décadas servir o país em momentos críticos. Maílson foi a pessoa que trabalhou para fechar a conta movimento do Banco do Brasil, para que a gente tenha, pela primeira vez na história do país, controle das contas públicas, para que os primeiros planos de estabilização da moeda pudessem existir nesse país, para que a gente pudesse ter finalmente chegado na estabilização da moeda no plano real, não só servindo no setor público, ele foi para o setor privado, continua escrevendo nos principais veículos do país, escrevendo livros, tentando mudar o destino para melhor do país. Ele vai estar aqui com a gente hoje falando sobre, em 2 blocos. No primeiro bloco do programa a gente vai estar falando qual foi a história do país para a gente chegar até aqui. Você acha difícil o orçamento brasileiro hoje? Você vai falar de um tempo em que não existia orçamento, ninguém sabia as contas públicas do país e como a gente saiu de não conhecer as contas públicas para a estrutura que a gente tem hoje. E na segunda parte do programa, Maílson vai falar com a gente de qual é a situação atual do país e como a gente pode resolver essa situação. Tá bom, gente? Programa sensacional. Fica com a gente até o final. Muitas lições aqui, tá? Sem mais delongas. Maílson, super prazer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Obrigado. Maílson, eu, logicamente, estudei muito de você, li muito de você e, tipo assim, eu acho que é uma coisa impressionante sua que poucas pessoas sabem da tua origem, né? De onde você veio e como foi o começo da tua carreira de sair ali do Nordeste para chegar em Brasília. Você podia contar um pouquinho disso para a gente? Como é que foi começar com um background que não era dos mais favorecidos, mas galgar todo esse caminho até Brasília? Olha, Rui, eu sou filho de uma família de baixa renda. Meu pai era alfaiate, minha mãe era costureira, numa cidadezinha que naquela época tinha 2.000 habitantes, chamada Cruz do Espírito Santo, a 20 e poucos quilômetros de João Pessoa. E a minha mãe achava que eu devia estudar. O meu pai decidiu que eu não ia ser alfaiate, ele não queria ninguém da família seguindo a profissão dele. Éramos 10 irmãos, nenhum foi alfaiate, não é? E uma coisa interessante, né? Chegou uma jovem lá da cidade, montou uma escolinha, ela tinha concluído o curso de professora, a dona Inês Cunha, e ela pediu o apoio da minha família para montar, né, ter alunos, né, que era tanta gente na família que poderia ser uma oferta boa de alunos para ela. Então fomos 3 irmãos estudar com ela. E aí eu diria que eu tive uma educação fundamental, naquela época chamava primário, típico de país desenvolvido, ou seja, eu passava 7, 8 horas por dia na escola, porque eu estudava de manhã na escola da dona Inês e à tarde no grupo escolar, que é o que chama hoje os grupos de escola fundamental, né?
Aí fui estudar em João Pessoa, morar na casa de um tio. ah, Estudei em João Pessoa, naquela época, o curso ginasial, Uhum. o curso científico, não é? E uma coisa interessante, naquela época, e de certa forma ainda hoje, Rui, a ascensão social de famílias de classe média ou classe média baixa, como era o nosso caso, tem três fontes, não é, de progressão social. A primeira é ser militar, Uhum. a segunda é ser padre, Uhum. a terceira é ser funcionário do Banco do Brasil. Naquela época, isso era muito, muito Uhum. claro. E eu tentei as três, certo? Quase fui padre, desisti na última hora, né? Porque o pároco da minha cidade, minha avó era franciscana, né? De uma ordem franciscana. O padre interpretou que eu tinha vocação sacerdotal e minha família ficou contentíssima, né? E ele arranjou lugar para mim no seminário de João Pessoa, no seminário diocesano. E na última hora eu desisti. Não sei por quê, até hoje eu não sei porque eu desisti. A segunda foi a vida militar. Eu me preparei para o concurso para cadetes da aeronáutica, que fiz em Recife, na base aérea de Recife, né? E naquela época, isso foi em 1961, só oito candidatos foram aprovados, oito, seis de Pernambuco, um de Alagoas e oito da Paraíba, que era eu, não é? Uhum. E naquela época não tinha internet, não tinha telefone na minha Uhum. cidade, não é? E eles informaram, olha, o resultado vai sair no Jornal do Comércio. Uhum. Então todo dia meu pai ia a João Pessoa para comprar o Jornal do Uhum. Comércio para ver Aí, se chegava. E por alguma razão ele perdeu um número, foi justamente o você, o que seu nome saiu. exatamente, mas não saiu. Aí, como não chegava, eu passei um telegrama, Uhum. né? Quem sabe ele lê esse telegrama? E eles leram Uhum. e me passaram uma resposta. Olha, você foi aprovado e tem que se aprovar imediatamente aqui Uhum. para o exame de saúde. Provavelmente você não vai poder voltar para sua cidade porque está Uhum. em cima da hora. Uhum. Então, o meu pai e minha mãe prepararam uma mala, né? Eu me lembro daquela música do Caetano, mala de couro forrada de pano, pano marrom, É. caque, um negócio desse, né? Era uma mala que meu pai e minha mãe prepararam para mim. E no último estágio do exame de saúde, o major médico me chamou na sala dele e disse assim, olha, não esqueço mais das palavras dele. Você avisa para os seus pais que você não passou no exame de saúde, sinto muito, né? E por aí afora. E aí foi uma grande decepção, voltei para a Uhum. cidade, mas continuei estudando, me Uhum. dedicando, até que apareceu o concurso do Banco do Brasil. E eu me candidatei ao concurso do Banco do Brasil, eu e mais dois estudantes da Casa do Estudante. A Casa do Estudante é uma organização que ainda existe hoje em João Pessoa, e é uma espécie de uma ONG, chamamos assim, na denominação de hoje. Ela assiste as crianças pobres Uhum. do Estado que precisam estudar em João Pessoa. Mais naquela época do que hoje, porque praticamente toda a cidade da Paraíba tem alguma escola Uhum. de ensino médio, né? Naquela época era coisa para Campina Grande, João Pessoa, Patos, né? As grandes cidades, meia dúzia de cidades na Paraíba tinha o curso médio. E aí eu fui estudar em João Pessoa e junto com os amigos começamos a preparar para o concurso, né? E um dia eu estava trabalhando numa empresa, tinha arranjado um emprego de contínuo Uhum. do escritório de uma usina de açúcar, em João Pessoa, e um dia de manhã o dono da usina tinha lido Uhum. no jornal de João Pessoa, Correio da Paraíba, me chamou e disse, olha, você passou no concurso do Banco do Brasil, cara. Não sei se ele falou Uhum. cara, mas alguma palavra semelhante, né? Parabéns, você vai trabalhar comigo aqui. Então, você Uhum. trabalha de tarde no banco e de manhã aqui, não é? Que Uhum. era uma coisa que eu não queria. Acabei eh, indo trabalhar em Cajazeiras, no interior, no sertão da Paraíba. E é aí que começa a minha carreira no setor público. Eu diria foi, ah, tirei o prêmio, né, Uhum. da loteria, das profissões aqui nordestino tinha acesso por concurso público naquela época, né? E o Banco do Brasil foi a grande escola para mim, do ponto de vista de valores, era uma coisa muito mais severa do que é hoje, e é através do Banco do Brasil que eu iniciei minha carreira. Acabei indo para o Rio de Janeiro,
para fazer parte de um grupo de trabalho que modernizaria as normas de crédito rural do Banco do Brasil. Minha cidade foi escolhida justamente porque ela é considerada um modelo, né, de administração em crédito rural. Eu era o chefe da área de crédito rural do Banco do Brasil. E lá eu resolvi testar, né, a hipótese de ficar no Rio de Janeiro, né? E perguntei lá ao chefe, ele disse, não, você vai ficar conosco, né? Eu fiquei no Rio de Janeiro, né, trabalhando na área de normas de crédito rural do Banco Central. Aí a segunda grande oportunidade dentro do próprio do Banco do Brasil foi a decisão de transferir a sede do banco para Brasília. Formalmente já era em Brasília, pelos estatutos, mas Brasília tinha só a representação da sede do banco. Então, várias áreas do Banco do Brasil foram transferidas para Brasília. E aí surgiram várias oportunidades para os jovens. Naquela época, eu tinha 28 anos, né? E muitos funcionários graduados do Banco do Brasil não tinham como ir para Brasília. Né? Eles tinham família, filhos, netos, né? Então, foi a grande oportunidade para os jovens, né? Tanto assim que eu rapidamente, né, tentei o curso superior já em Brasília, fiz o curso numa universidade local, privada, né? Funcionava à noite, é o Centro Universitário de Brasília, e terminado o curso, eu recebi um convite do presidente do Banco do Brasil, que era o Ângelo Calmon de Sá, para montar a área de análise de projeto do Banco do Brasil, que não existia naquela época, né? Daí eu virei consultor técnico, que era o posto mais alto do Banco do Brasil, né? Na área técnica, era uma espécie de chefe do Departamento Econômico e de Estratégia do banco, né? Isso aconteceu em 1975, eu estava com 33 anos. Certamente eu fui o mais novo funcionário do banco a galgar essa posição. Até então, provavelmente muitos até mais novos do que eu estão lá, né? Eu vou terminar rapidamente essa história porque ela é longa, né? Um belo dia, estava indo uma reunião de gerência do Banco do Brasil no exterior, e o Ângelo Sá estava presidindo a reunião. E alguém chegou, cochichou no ouvido dele, ele levantou, né, e foi atender um telefonema. Voltou e disse assim, olha, eu quero comunicar para vocês que o presidente Geisel me convidou para ser o ministro da Indústria e Comércio e eu aceitei, né? Então, acabou a reunião, né? Formou-se uma fila para cumprimentar o futuro ministro, né? Quando chegou a minha vez, ele falou, e você vai comigo, entendeu? Que legal. Aí eu digo, não vou. Porque na minha cabeça, o universo, como de outros funcionários do Banco do Brasil, o universo exigia o Banco do Brasil. Fora do Banco do Brasil, ninguém era, vamos dizer, competente, né? Então, o Banco do Brasil, que tinha regras rígidas de disciplina, de dedicação, do cultivo do ideal de servir e tudo mais. E eu fiquei, né? O novo presidente do Banco do Brasil chegou, que era o Carlos Richibita, era então presidente da Caixa Econômica Federal, e ele chegou e disse, olha, eu queria que você ficasse aqui. Eu digo, eu também, eu quero ficar aqui, tá bom. Um dia, o ministro me ligou pessoalmente. Olha, eu quero que você apareça aqui amanhã às 6h30. Ele chegava às 6h30 no trabalho. Aí eu fui lá. Ele falou, olha, estou sabendo que você não quer vir. Eu digo, é verdade, eu gostaria de ficar no Banco do Brasil. Ele falou, eu também. Eu gostaria de ficar no Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem estrutura, tem avião, tem pessoal à vontade, mas eu aceitei vir para cá, onde as condições de trabalho não são tão favoráveis como do Banco do Brasil, porque eu acho que era o meu dever servir ao país. De modo que, diante disso, eu acho que eu tenho o direito de dizer que você venha trabalhar aqui, servir ao país, né? E aí eu não tive o que fazer, né? Aceitei. E foi uma grande decisão, né? Porque eu fui chefiar a assessoria econômica do ministro da Indústria e Comércio, e todo o segundo PND, o segundo Plano de Desenvolvimento, que ficou conhecido no Brasil como instrumento de intervenção e de direcionamento do Estado na economia brasileira, os principais fatores, instrumentos que eram dedicados à execução do segundo PND estavam lá no Ministério da Indústria e Comércio. Era um gigantesco, né,
ministério, ele tinha o Conselho de Desenvolvimento Industrial, que dava incentivo fiscal para as indústrias eleitas como prioritárias pelo governo, estava lá o registro de comércio, o turismo, o café, o açúcar, a siderurgia, enfim, era uma coisa gigantesca, não é? E lá o ministro me encarregou de mensalmente produzir um relatório sobre o andamento de todos esses programas, que era o coração do segundo PND, para o presidente Geisel. E eu preparava um relatório mensal que dava 200 páginas, e, para minha surpresa, o presidente Geisel lia e anotava, né? Não sei onde ele arranjava tempo para ler esse material, porque era um pouco dele, né? A visão dele era meio estatista, intervencionista, e aquelas coisas interessavam muito a ele, né? E aí, no fim do governo, né, eu estava cansado, a gente trabalhava 12 horas por dia ou mais. Eu digo, chegou a hora de eu voltar para o Banco do Brasil. E faltava uma semana para começar o novo governo, e recebi um telefonema do Richibita, que tinha sido escolhido ministro da Fazenda do presidente João Batista Figueiredo. Ele disse assim: olha, estou te ligando porque eu quero que você venha para cá. Eu falei: ministro, acho que eu não vou. Eu vou voltar para o Banco do Brasil. Não, você vai tomar um café comigo aqui e eu vou te convencer. E acabou convencendo, né? E eu fui chefiar o que naquela época se denominava a Coordenadoria de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda, que hoje é a Secretaria de Política Econômica, um pouco mais enxuta. Tinha cerca de 180 funcionários, tinha representação em São Paulo, tinha representação no Rio de Janeiro, né? Cuidava de controle de preços, cuidava de controle de exportação, cuidava de atender empresas, se chamava operações hospital, ou seja, as empresas que eram consideradas fundamentais para o desenvolvimento, quando elas quebravam, o governo ia lá e salvava a empresa, típico do tipo de intervenção estatal que a gente tinha. E foi outra área de aprendizado, né? O ministro durou 10 meses só, pediu demissão, disse: agora eu vou voltar, né, para o Banco do Brasil. E aí, eu estou na minha sala, entra uma jornalista, ela: parabéns. O que é? O ministro Gouveia anunciou você como... Eu digo: quem te falou isso? Eu vi, eu estava entrevistando o ministro, mas ele não me consultou. Tudo bem, mas ele já te anunciou, né? Aí eu fui falar com o ministro: não, você tem que ficar aqui conosco, pô. E aí foi o período riquíssimo da minha vida profissional no governo. Foi o ano em que eu trabalhei perto do ministro Gouveia. Nós tínhamos a mesma origem, o Banco do Brasil, temos origem parecida do ponto de vista familiar, né? Ele era filho de um dentista, mas um dentista modesto, de Cachoeiro do Itapemirim. Meu pai é de Cachoeiro do Itapemirim. Pois é, então o capixaba Gouveia foi meu grande mestre, e ele me disse o seguinte: Maílson, eu estou há quase 50 anos no governo. Eu nunca encontrei alguém que pensasse tão igual a mim quanto você, que redigisse tão bem quanto eu redijo quanto você, né? E aí eu vou concluir mesmo, né, essa fase, e aí um dia o secretário-geral, que é o secretário executivo de hoje, a segunda pessoa do Ministério, foi designado para outro posto, né? Era o Carlos Viacava, ele foi ser diretor, eu acho que presidente do IBC, do Instituto Brasileiro do Café da época, e o ministro anunciou também que eu seria o novo secretário-geral, sem me consultar. Então, foi um período muito tenso, de muito trabalho e de muito aprendizado, porque foi na época que o Brasil quebrou, né? O Brasil... Que ano já era isso? Isso era em 1982, né? Em 1982, nós tivemos houve a reunião do FMI em Toronto, no Canadá, no mês de setembro, no início de setembro, e no mês anterior o México tinha quebrado e decretaram uma moratória. E foi um Deus nos acuda no sistema financeiro mundial, né? Porque todos os grandes bancos emprestavam dinheiro pela reciclagem dos petrodólares, né? Aqui provavelmente você ouviu falar nisso, né? Mas quando houve a crise do petróleo de 73, 74, os exportadores de petróleo, basicamente do Oriente Médio, né, se encheram de dinheiro. E eles não tinham nenhuma tradição de investir no exterior, não tinham empresas. O que esses países fizeram? Puseram toda essa dinheirama nos bancos, né? Os bancos, de uma hora para outra, viram abarrotados de recursos, né? E um grupo de países, 30, 40 países, precisando de empréstimo, porque eles eram deficitários Na conta petróleo. na conta petróleo, né? Então, esse processo foi denominado de reciclagem dos petrodólares, né?
E tinha uma teoria do presidente do Citibank dizer o seguinte: país não quebra, quem quebra é a empresa. Portanto, vamos emprestar para o país, eles precisam e a gente tem o dinheiro, né? Uhum. E ele estava errado, né? Os países quebraram, Quebraram. né? O Brasil quebrou. E aí chegamos em Toronto, né? O noticiário todo, olha, vai quebrar o sistema financeiro todo, o FMI vai encontrar uma maneira de salvar, né, resgatar os bancos desse desgaste, sobretudo porque os grandes bancos americanos eram os grandes credores desses países. Eram 34 países fortemente endividados, inclusive a Coreia do Sul, não é? Era um deles. E aí houve a reunião, naquela época chamava Comitê Interino, né? Hoje se chama Comitê Financeiro do FMI, reúne os 20, 24 países mais importantes, o Brasil está entre eles, né? E aí chegou a hora de falar o secretário do Tesouro americano, e todo mundo na expectativa, ele vai anunciar um plano, né, para salvar o sistema financeiro de um desastre. E ele fez um duro discurso, nunca mais esqueci desse discurso, né? Eu estava quase ao lado dele, né? Ele era um executivo financeiro de Wall Street, né? Um dos grandes bancos de investimento, e ele falou o seguinte: olha, o Tesouro americano não tem nada a ver com isso, certo? Vocês, países que pediram dinheiro emprestado, vocês, bancos que emprestaram dinheiro, não foi o Tesouro americano, portanto, danem-se. Ele não usou essa palavra, né? Podia dizer fuck you, mais ou menos parecido, né? Vocês que se virem, né? E aí foi um pânico. Nós voltamos rapidamente para o Brasil para preparar a nossa ida ao FMI, né? Que acabou acontecendo em dezembro do mês seguinte, né? Tinha que ser imediatamente, mas o governo não permitiu, porque estava se decidindo a eleição do primeiro civil presidente, o candidato era o Paulo Maluf, né? Então o presidente Figueiredo não permitiu que a gente fosse para o FMI, né? Porque eles precisavam eleger o colégio eleitoral, uma parte do colégio eleitoral que era composto pelos parlamentares, deputados e senadores, mais 6 representantes de cada Assembleia Legislativa, né? Então, acabou que não elegeram, né? E os que elegeram votaram no Tancredo Neves, mas isso só piorou muito a situação do Brasil, porque ficamos 2 meses sangrando, né? O financiamento do país parou. Lembra de não tinha reserva nenhuma Não naquela tinha época. reserva naquela época. Aliás, ficamos com reserva negativa, tá certo? E aí é um período riquíssimo também da minha trajetória, porque nós tivemos 2 anos de negociações frequentes com o FMI, né? A gente ia a cada 2 meses para Washington, eles vinham a cada 2 meses para cá, né? Era uma troca grande de experiências e de compromissos, né? E foi é aí que eu percebi a que situação havíamos chegado nas finanças públicas no Brasil, né? Então, nós não sabíamos como calcular o déficit público, nós não sabíamos como contabilizar a dívida pública. Era uma coisa, eu diria, muito, não dizer primitiva, né? Mas era muito, vamos dizer, limitada, certo? E aí é que eu tomei conhecimento, a percepção de que existia um foco de gasto público gigantesco, sem nenhum controle, sem nenhuma previsão, né? Que era o orçamento monetário. O orçamento monetário era, na verdade, a consolidação dos ativos e passivos do Banco Central e do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil tinha uma conta com o Banco Central chamada, a gente chamava conta de movimento naquela época, mas todo mundo conhece por conta movimento. O que era essa conta movimento? Era uma conta que o Banco Central tinha no Banco do Brasil. E todas as vezes que o Banco do Brasil precisava de dinheiro, ele simplesmente sacava. Como se fosse um cheque especial do Banco Central. Um cheque especial que ele pagava 1% de juros somente, naquela época já tinha empréstimo a 70%, 80%. O Banco do Brasil dava lucros gigantescos, né? E a gente foi percebendo que era hora de estudar tudo isso, né? Estudar, porque nós não tínhamos estatísticas. Enfim, era uma coisa muito rudimentar, digamos assim, né? Embora tudo isso previsto na Lei 4.595, que é a lei que modernizou o sistema financeiro brasileiro, né?
E aí eu fiz um estudo para o ministro Galvez, meio terrorista, e falei o seguinte: ministro, o Banco do Brasil vai quebrar, porque o Banco do Brasil depende dessa conta, né? Mais de 90% dos recursos do Banco do Brasil vem dessa conta, e essa conta vai ter que acabar. E quando acabar, o Banco do Brasil vai colapsar. Então, a gente tem que estudar isso com cuidado, né? De maneira profunda, para evitar essa catástrofe, que seria a quebra do Banco do Brasil. Ele autorizou imediatamente, eu reuni uma equipe de umas 15 pessoas, de vários ministérios, do Banco Central, do Banco do Brasil, Ministério do Planejamento, da Fazenda, pessoal da Receita, pessoal da Procuradoria, enfim. E esse grupo, ele se instalou, né, e preparou subgrupos, e no final mais de 100 pessoas trabalharam por 2 anos nessa radiografia do setor, porque era a primeira grande radiografia do setor público brasileiro em seus aspectos financeiros, né? E é daí que surgiram várias ideias que viraram realidade, né? Nós entregamos esse trabalho por volta de outubro de 1984, o Conselho Monetário Nacional aprovou, e antes disso houve uma campanha, né, contra mim, por meus colegas do Banco do Brasil, né? Então, o FMI, só um parênteses aqui, desculpa se eu estou falando Não, muito não, aqui. não, não. Eu acho fundamental que até os jovens de hoje, principalmente os jovens de hoje, conheçam essa história. Porque eu conheço essa história, tá? Eu sempre admirei você por ter sido a pessoa que trabalhou para fechar a conta movimento. Mas quando a gente fala de processos como hoje o orçamento brasileiro, né, que a gente fala do ministro Haddad, a gente não imagina quem começou esse processo. Foi você que começou esse Pois processo. é, muito obrigado. Então, nós entregamos o trabalho. Alguém do Banco do Brasil disse que tinha uma conspiração do Ministério da Fazenda, orientada pelo FMI, né? Sempre tem um agente externo nessas teorias conspiratórias, né? E pior, né? O mandado do FMI para destruir o Banco do Brasil é um funcionário nosso, o Maílson, tá certo? O Maílson está trabalhando lá para destruir o Banco do Brasil. E aí começou passeata em Brasília, tinha um boletim interno do sindicato, né, que chamava Cebolinha, o nome do jornal, nunca mais esqueço, né? Então, eu virei alvo dos editoriais desse jornal. Até que, por conta disso, eu fui convocado para depor na Câmara dos Deputados sobre essa conspiração, né? E aí eu fiz uma longa exposição, contei a história, tem que fazer isso, era uma modernização necessária, era bom para o Banco do Brasil. E o deputado que fez a convocação, não esqueço nunca mais do nome dele, Elkson Soares, do MDB da Bahia, né? Ele achava que ia ganhar muito voto do Banco do Brasil, defendendo, né, Certo. o Banco do Brasil. Ele fez um discurso inflamado, né, no final do meu depoimento e botou o dedo em riste para minha cara e disse assim: olha, Vossa Senhoria é o inimigo público número 1 do Banco do Brasil. O senhor quer a destruição do Banco do Brasil. Aí pegou, inimigo público número 1, né? E aí, né, a coisa foi andando, o relatório foi aprovado e alguém entrou, esse mesmo deputado entrou com uma ação popular contra as medidas e uma juíza de Brasília mandou arquivar tudo. Morremos na praia, tá certo? Então, faltava 2 meses para terminar o governo, 2, 3 meses, né? O Gouveia, eu preparei um estudo para o Gouveia, ele levou para o chefe da Casa Civil, que era o ministro Leitão de Abreu, e o ministro, que era um gaúcho, eu assim: Galveas, mais ou menos assim, ele falava muito forte, esquece, né? O presidente não vai se importar com isso, arquiva isso, não tem. Aí morreu, né? E aí, olha, quem sabe daqui a uns 10 anos surge de novo uma oportunidade. E surgiu muito antes disso, não é? Porque o vice-presidente dessa comissão que eu presidia era o João Batista de Abreu, que depois viria a ser ministro do Planejamento, e ele representava a equipe do Delfim nesse grupo, né? E o João tinha sido escolhido para ser o secretário-geral do, do ministro Funaro, Dilson Funaro, que estava quando estava preparando o Plano Cruzado. E eles queriam algum sinal, né, fiscal importante, né? E aí o Banco do Brasil anunciou um lucro muito grande. O Funaro reuniu a equipe e disse: olha, que bom,
que o Banco do Brasil anunciou esse lucro, porque isso vai dar um reforço fiscal que a gente está querendo. Aí o João Batista disse, ministro, isso não vai entrar um tostão do Tesouro. Isso é uma conta de movimento aí do Banco do Brasil. Eu disse, mas é verdade, isso é. Então isso tinha que acabar, isso já está tudo pronto. É só desarquivar, né? Então, Você vê o ministro fazendo na época, não sabia da conta de movimento. Não sabia, né? E aí ele desarquivou, levou novamente ao Conselho Monetário Nacional, o Conselho aprovou, o deputado entrou de novo com ação popular, mas o Brasil tinha mudado, né? Então o governo recorreu da liminar e a conta começou a ser extinta. Mas junto com ela vieram várias coisas. Em primeiro lugar, extinguiu o orçamento monetário. Haveria só um orçamento, que era o orçamento da União, como é hoje, nem não dois. A criação da Secretaria do Tesouro Nacional. Quem executava o orçamento da União era um departamento do Banco do Brasil. Quem geria a dívida pública era uma gerência do Banco Central. Então, a minha ideia foi criar uma Secretaria do Tesouro Nacional para exercer esse trabalho, que é uma das grandes criações da organização pública decorrente desse trabalho, né? A Secretaria do Tesouro hoje é um órgão de grande respeito, de grande importância no Brasil, reconhecido não só aqui, quanto fora do país, né? E o que mais? E o acerto de contas, haveria um acerto de contas entre o Banco Central e o Banco do Brasil. E, finalmente, o Banco Central do Brasil era um banco de fomento. O Banco Central do Brasil tinha uma diretoria de crédito rural e industrial que negociava empréstimos com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e recebia suprimentos numa coisa semelhante à conta de movimento, né? Tinha a conta movimento da área de crédito rural do Banco Central. E a gente olhou, isso é totalmente incompatível com a ideia de um Banco Central. É um Banco Central que tem duas alas, uma que empurra o crédito, outra que segura o crédito, né? Temos que acabar com isso. Então, propusemos também extinguir a área de crédito rural e industrial do Banco Central, e o Banco Central do Brasil viraria um Banco Central clássico, né? Com duas funções básicas de assegurar a estabilidade da moeda e a estabilidade do sistema financeiro. Também houve uma reação muito grande dentro do Banco Central. O diretor de crédito rural do Banco Central era um funcionário do Banco Central de muito relacionamento político. Um dia ele apareceu na minha sala e disse assim, olha, nós somos amigos há muito tempo, mas eu quero que você saiba, primeiro do que todos, nós vamos derrubar essa loucura que vocês estão fazendo de acabar com a área de crédito rural. Isso vai ser um desastre para a economia brasileira e, portanto, nós vamos mobilizar o Congresso Nacional para reverter essa decisão. Aí eu fui lá, falei com o ministro Bresser Pereira, essa altura já era o Bresser Pereira o ministro deixa comigo, falou com o Ulisses Guimarães, e aí houve uma neutralização desse trabalho e a área foi totalmente extinta, né? Então, foi uma renovação, uma modernização das finanças públicas que ocorreu de forma lenta, esse processo durou 2 a 3 anos, e nós estamos chegando agora, e aí eu concluo mesmo, né? Estamos chegando agora numa época de fazer uma coisa parecida, né? De restaurar o orçamento do Brasil como um instrumento de definição de prioridades, a lei mais importante do país. Nós caímos de novo numa situação que hoje é de outro tipo, que é a extrema rigidez orçamentária. Se você me permite mais 2 minutos, né? Permito 1 hora, você pode falar à vontade. Eu contaria como é que foi essa coisa de ser ministro da Fazenda, né? Então, o Bresser tinha preparado uma série de mudanças fiscais para apoiar, pelo lado fiscal, né, o Plano Bresser, que era a segunda experiência tentativa de estabilização depois do exatamente, Cruzado. né? Isso era 85? Isso é 1987. 87, né? Então, um dia nós fomos apresentar ao presidente Sarney esse estudo de criar, a ideia era criar ou aumentar a tributação de ganhos de capital, heranças e doações, né? E houve uma reação muito grande contra, né? O Brasil
tributava naquela muito pouco, hoje ainda tributa muito pouco, né, essas 3 áreas, e a ideia do Bressa era de aumentar, a gente chegar perto, não no mesmo lugar, mas perto de países ricos que tributavam de forma mais intensa essas transferências de patrimônio entre herdeiros, né? As pessoas ganhavam com valorização de imóveis e assim por diante. E o presidente Sarney, ele não tinha capital político para bancar uma coisa tão profunda e impopular, né? E um dia nós fomos apresentar o projeto, tinha vazado, todo mundo sabia, né? E foi uma reunião muito tensa com o presidente Sarney. E o presidente Sarney disse: olha, ministro, respeito muito o trabalho de vocês, mas eu não tenho condições de aprovar. Então, não esquece, não vou aprovar. Aí o Bressa se sentiu muito decepcionado, disse assim: então, se não aprovar, eu não fico aqui. O Sarney se encrespou, disse assim: eu não admito que você falou isso na minha frente. Enfim, foi um ambiente muito desagradável, né? Voltamos para o ministério, e aí começou a boataria que o Bressa ia sair. E aí um dia o Bressa nos chamou a equipe, disse assim: olha, comunica a vocês que eu estou pedindo demissão, quero que vocês fiquem aqui até o presidente Sarney designar o novo ministro da Fazenda. Alguém perguntou: e quem vai ser o seu substituto? Ele disse: eu acho que vai ser o Maílson. Eu falei: como assim, pô? Na minha cabeça, o ministro da Fazenda era um grande acadêmico, um grande banqueiro, não um burocrata como eu, né, chegar a esse posto. Eu falei: o ministro tem nenhuma chance, o Sarney não tem alternativa senão a te nomear. E aí tem outra história, que a gente não vai perder tempo aqui, mas acabei ministro da Fazenda, numa situação muito curiosa, né, porque o presidente Sarney me nomeou interino, chamou para dizer isso, né, e umas 2 ou 3 semanas depois, eu recebi um telefonema dele, pessoalmente. Disse: olha, eu queria que você viesse aqui a São Luís. Ele estava tirando umas 2 semanas de férias lá numa ilha, a Ilha do Curupu, né, onde ele tinha uma casa. Eu quero conversar com você. Aí fui para lá, conversamos 5 horas sobre tudo. Ele queria saber de tudo: dívida externa, déficit público, endividamento público, inflação e tudo mais. E aí ele disse: olha, eu queria que você aceitasse, eu quero que você seja o ministro da Fazenda. Eu digo: tá, não podia dizer não, então eu agradeci, né, a honra e tal. E ele disse assim: olha, só que eu vou precisar de um tempo para negociar isso. Eu falei: por quê? Tem alguma objeção? Ele disse: não, eu preciso convencer o Roberto Marinho, não é, da Globo, a aceitar você como ministro da Fazenda. Eu falei: por quê? Porque ele tem outro candidato, né, que era o Camilo Calazans de Magalhães, meu amigo, meu colega do Banco do Brasil. Tudo bem. E aí ele ficou mais uma semana, voltou, e quando ele voltou, numa tarde ele me ligou. Disse: olha, você toparia, o senhor, ele me chama senhor até hoje, o senhor toparia ter uma conversa com o Roberto Marinho? Eu falei: claro, né? Fui conversar com o doutor Roberto Marinho, fiquei 2 horas com o Roberto Marinho, quase numa sabatina. Disse, ele quis saber de tudo, como eu pensava Isso foi no Rio de Janeiro? Isso foi em Brasília, Em Brasília. na sede da Globo. Ele foi para Brasília para ter essa conversa comigo. E quando eu saí de lá, né, o Antônio Carlos Magalhães estava esperando lá na sala de espera. Disse assim: eu vou te levar ao elevador, mas espera aí. Fui conversar com o Roberto Marinho, eu vou te olhar. O Roberto ficou encantado com você, certo? Então, eu acho que ele vai te apoiar. Tá bom. Saí, fui para o ministério. Quando eu entrei na sala, a secretária disse assim: parabéns. Eu falei: o que houve? Você é o ministro da Fazenda. Quem te falou? Deu no plantão do Jornal Nacional. O Roberto Marinho, então, Roberto anunciou. Marinho. Desculpa, Rui, eu acho que eu levei quase todo esse tempo para contar essa longa história para você. E aí que eu virei ministro da Fazenda. Eu acho essa história sensacional. Daí você teve aí no episódio do feijão com arroz, né? Na primeira. Exatamente. Você ia fazer a política do feijão com arroz e acabou pegando, né? Não, sensacional. Eu acho sensacional, Maílson, pelo seguinte, cara, a gente fala aqui, hoje a gente tem LOA, PILOA, tem todo um orçamento organizado e a gente está com os problemas que a gente está vendo hoje, que eu vou pedir para você comentar agora, né? Mas é impressionante as pessoas terem a noção de onde a gente saiu, né? Que você não tinha conta pública, você tinha uma conta movimento que dava direto do Banco Central, você não precisava nem de orçamento público. E aí, quando você quebra
internacionalmente por falta de reserva e tem um pessoal de fora que vem, aí você começa a fazer contas públicas e aí você começa a buscar soluções e você foi fundamental nisso tudo. Aí você teve Plano Cruzado, que você participou, Plano Bresser, que você participou, né? E isso foi o começo para as pessoas começarem a pensar como é que a gente estabilizaria a moeda, e para estabilizar a moeda era fundamental que você acertasse as contas públicas para que o Plano Real pudesse funcionar alguns anos depois. Então, tudo isso que a gente conversou foi o precursor para que em E aí tem um Banco 1994... Central como deve ser, É. né? Foi outro fator importante. Perfeito. Agora vamos falar então do momento atual. Vamos Vamos começar. lá. Você falou muito de como era o orçamento ali atrás, né? Como é que você está vendo hoje o orçamento brasileiro e os problemas fiscais brasileiros? A gente está em crise, não está em crise? Como é que você... Qual é o seu assessment, né? A sua visão hoje? Olha, para começar pela conclusão, É. o Brasil tem um encontro marcado com a grande crise fiscal, Uhum. que dará lugar a uma crise financeira de consequências trágicas para o Brasil, de certa forma, né? Isso é resultado do que eu chamo a longa marcha da insensatez fiscal do Brasil, que começa com a Constituição de 1988, né? Os constituintes de 88 estavam atuando num país em crise, pobreza aumentando, inflação quase sem controle, né? E os constituintes, eles incorporaram duas ideias. Primeira, nós vamos construir a democracia e criar os instrumentos para nunca mais haver ditadura no Brasil. Quase que teve recentemente, tá certo? Segundo lugar, acabar com a pobreza e a desigualdade, ou diminuir isso radicalmente. Como? Gastando dinheiro, né? Então, infelizmente, a Constituição de 88 ela aconteceu um ano antes da queda do Muro de Berlim, tá certo? Então ela foi muito influenciada por uma visão estatista da classe política brasileira e dos líderes de então. O Ulisses Guimarães era um cara de cabeça de intervencionista, né? O Covas era também, embora ele tenha falado no choque de capitalismo, né? Então é uma Constituição que, do ponto de vista econômico, foi um desastre, né? Ela é importante do ponto de vista de garantias, direitos individuais, dos instrumentos de preservação da democracia, as instituições da democracia, mas no campo econômico foi um completo desastre, né? E isso começou a criar problemas já no início. Por exemplo, eu era o ministro da Fazenda quando a Constituição entrou em vigor, né? E nós fizemos um estudo lá no Ministério da Fazenda, olha, essa conta não fecha, né? Nós temos que começar a ter que arrecadar mais, porque não é possível agora que a Constituição está aprovada que a gente já vá pedir para mudar a Constituição e reduzir um pouco a irresponsabilidade fiscal que presidiu em grande parte do trabalho dos constituintes, né? Então, arrecadar mais. E aí tivemos que criar uma nova incidência tributária, que foi a contribuição social sobre o lucro líquido, né, a CSLL, que vigora até hoje, aumentar o que na época era o FINS social, que hoje é o PIS/COFINS, não é? Para aumentar a arrecadação, tá certo? E de lá para cá, salvo alguns momentos como o do Plano Real, o pós-Plano Real e uma parte do governo Temer, a trajetória é de aumento permanente do gasto. Hoje, quando se considera os gastos obrigatórios por lei, obrigatórios na prática, né? Isso que são previdência, pessoal, saúde, educação, programas sociais como Bolsa Família, e o piso de investimento criado pelo arcabouço fiscal, isso dá 96%, não é, do gasto primário da União, do Poder Executivo Federal. Não tem isso em lugar nenhum do mundo, né? Os países, geralmente, os países emergentes têm em torno de 50% a 60% de obrigatório só, né? E só para você ter uma ideia, quando eu voltei de Londres para trabalhar com o Bresser, e a Secretaria do Tesouro já estava funcionando, o Pedro Parente era um dos destaques da Secretaria do Tesouro Nacional, era meu amigo, a gente se reuniu e discutimos um estudo que o Pedro Parente realizou, que é qual é o grau de rigidez orçamentária do Brasil. Naquela época era 37%. 37%, ou seja, 73% dos gastos eram discricionários.
esse mundo, esse não pulou para 96% e vai chegar a 100%. Há um estudo recente, né, feito por 2 consultores da Câmara, um deles é o Paulo Birros, em que eles mostram que em 2027 os gastos obrigatórios superarão o limite estabelecido pelo arcabouço fiscal. Claro que não vamos chegar até lá, porque colapsa antes, né? Então, a discussão hoje que pode ter é quando esse colapso vai acontecer. E ninguém pode saber. Eu tenho usado muito uma frase do Rudger Dornbusch, um economista alemão que foi professor de Chicago, foi casado com a Eliana Cardoso, e chama-se hoje Lei Dornbusch. Ele estava fazendo uma apresentação e alguém perguntou a ele, professor, quando é que essa crise vai chegar? Estava discutindo uma crise qualquer. Ele falou, olha, a crise vai demorar mais a chegar do que você imagina, mas depois é muito mais rápido do que você pensa. Certo? É como você quebra, né? Devagar e de repente, né? É um dia, chamado Momento Minsky. Né? Minsky é Hyman Minsky, um economista americano que mais estudou a questão das crises financeiras do mundo desde a crise da tulipa, né? E quando há esse colapso, chama-se Momento Minsky, é uma homenagem a ele, né? Tem outra forma de ver isso, que é uma frase atribuída àquele escritor americano Ernest Hemingway, né? Perguntaram para ele como é que evolui uma crise financeira. Ele falou, olha, tem 2 fases. Primeira, vagarosamente, segunda, de repente. Certo? E quando isso vai acontecer, ninguém sabe. Provavelmente, eu acho que não passa de 2027. Né? E o que fazer? Você tem que fazer algo mais profundo do que a gente fez lá em 87, lá no Ministério da Fazenda. Ou seja, tem que revisar toda essa história de gasto obrigatório no Brasil. Né? Inclusive, jogar fora ideias equivocadas que foram construídas ao longo dos últimos tempos, onde, por exemplo, a ideia que foi proposta e vitoriosa da Corporação da Educação, segundo a qual a educação melhora se gastar mais. Né? Isso é um grande equívoco. Nenhum país faz isso, vincular imposto à educação. O Brasil gasta proporcionalmente em educação hoje mais do que os países ricos. Na média dos países ricos, eles gastam 5,8% do PIB em educação. O Brasil gasta 6,2% do PIB. Né? E temos educação de péssima qualidade. Né? Então, esse é o grande desafio. Você tem que fazer uma nova reforma da Previdência. Tem que fazer uma reforma administrativa, não para economizar recursos logo em seguida, mas para melhorar a qualidade do serviço público brasileiro. Né? Tem que eliminar essa história de ter vinculação de imposto à saúde e educação, por mais relevante que ele seja. Né? Mas a tarefa, Rui, a tarefa fundamental de um parlamento, desde a Babilônia e o Egito Antigo, é aprovar anualmente o orçamento. Né? Essa é a função mais nobre. No Brasil, o Congresso não exerce essa função, porque ele foi se castrando, ele foi aprovando tudo isso. Então, é um Congresso que decide sobre apenas 4% né, do orçamento primário do Poder Executivo Federal. E daqui a 2, 3 anos é zero. Então, para que serve um Congresso se ele não tem condições de exercer sua função básica? E nós estamos vendo isso hoje, vamos dizer, a demonstração clara de que é assim que pensa o parlamento brasileiro. Né? Você tem por exemplo, eu me lembro da declaração do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o nome dele, o alagoano. Saiu Lira? O Lira. Tá. Né? O Lira fez um discurso, até agressivo contra o governo, dizendo o seguinte: eles, deputados e senadores, é que gastam sola de sapato, percorrendo os municípios, auscultando os prefeitos, sabendo quais são as suas necessidades. Essa não é a função do parlamento. Tá certo? A função do parlamento nobre é definir prioridades e aprovar as normas que modernizam permanentemente as instituições. Eles são deputados e senadores do país e não dos seus municípios. Né? Mas o novo presidente da Câmara disse assim, olha, ele justificando as emendas parlamentares, ele deu 30 milhões para o
município de Patos, na Paraíba, Uhum. e ele falou abertamente, porque a cidade é a cidade que deu mais votos para mim, tá Uhum. certo? Uhum. E, por outro lado, segundo ele, os deputados têm a obrigação de assistir os seus estados. Não é a função básica, Uhum. até porque, para valer, né, Uhum. existe um pacto tributário em que se define quanto cada esfera de governo tem do bolo tributário. Uhum. No caso do país federado, a União tem um pedaço, os estados têm outro, os municípios têm outro. Uhum. E cada um tem que viver com o seu dote, digamos Seu assim, né? quinhão, né? O seu quinhão. O que acontece aqui, né? Assim, em alguns casos, você tem uma repartição de receitas entre as esferas de governo para reduzir desigualdades. Por exemplo, no Brasil, é o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que representam 50% da arrecadação do imposto de renda e do IPI, são transferidos para estados e municípios. A ideia é permitir que os estados menos desenvolvidos tenham condições de realizar programas que poderão impulsionar a economia de seus territórios, né? O ICMS estadual é repartido com os municípios. E assim, em todo o mundo, segundo o estudo de Marcos Mendes, Uhum. os parlamentos dos países ricos, eles emendas em favor de unidades subnacionais, é menos de 1% do gasto discricionário, exceto nos Estados Unidos, que é 2,6%. No Brasil é 24%. Né? As emendas parlamentares têm um grande potencial de má alocação de recursos, grande potencial de corrupção, e ela vai estrangulando, não é, o gasto discricionário Que já é governo, baixo. que já é baixo, entendeu? Então, isso vai ter que ser revisto. Né? Não pode ser isso, até porque, na minha avaliação, isso pode estar criando uma crise muito séria nos municípios Uhum. e em alguns estados, porque os prefeitos incorporaram a ideia de que todo ano vai ter emenda Uhum. para eles. E eles estão fazendo o quê? Construindo mais escolas, construindo mais postos de saúde, criando despesas permanentes. Uhum. No dia que houver uma moralização do ponto de vista da distribuição e da participação do Congresso em emendas parlamentares, não vai ter o dinheiro que eles estão recebendo hoje. E quebram, muitos vão quebrar. Tá certo? Esse é um grande desafio para o Brasil, não é? Reestruturar o orçamento para restabelecer o mínimo de capacidade de gestão. Não pode dar certo um país cujo governo central não dispõe de margem para investimentos, para ações que aumentem a produtividade. E a produtividade, como a gente sabe, é o principal fator de geração de riqueza de um país. Esse é um grande desafio do Brasil. Quando isso vai acontecer, eu acho que vai acontecer com uma grande crise. Porque nós, no Brasil, costumamos despertar para essas distorções em meio à crise. Se você verificar os três grandes ciclos de reforma institucional no Brasil, de reformas estruturais, aconteceram depois de uma grande crise, que é o período do regime militar, né? A crise do João Goulart, a inflação da época, que chegava a 90% ao ano, era tido coisa como horror, tá certo? E foi os 3 anos do Castelo Branco foram períodos de grande mudança institucional que assentaram as bases do que viria a ser a época do milagre brasileiro, né? Ou seja, se bem que Delfim não aceitava essa expressão, porque ele dizia que milagre é feito sem causa. Quer dizer, aquela área de grande prosperidade do Brasil, em que a economia cresceu em média entre 68 e 73, cresceu 11% ao ano, 14% em 1973. Hoje nós levamos 10 anos, cresce 8%. Né? Então a gente crescia isso num ano, naquela época. Depois tem o período do Plano Real, né? O Fernando Henrique liderou um conjunto importante de reformas, inclusive privatização, a lei de responsabilidade fiscal e assim por diante, e o período do Temer, que foi também um período de grandes reformas, inclusive a principal delas, a reforma trabalhista, né? Então, nós estamos nos aproximando desse momento em que uma grande crise gera o senso de urgência na classe política e, claro, vai depender de quem esteja no comando do país. Não é? Tem que ser um presidente com capacidade de mobilizar a sociedade brasileira para um esforço de reformas impopulares que contrariem interesses dos lobbies,
os interesses de grupos que tomaram conta do setor público brasileiro, os privilégios inaceitáveis que ainda estão feito como uma praga se espalhando pelo setor público brasileiro, e eu acho que essa crise pode ser o detonador desse momento, né? Chamamos assim, é o oposto do momento Minsk, é o momento da mudança, né? E restabelecer o mínimo de capacidade de gestão orçamentária e de definição anual das prioridades. E interessante você mencionar isso. Me dá duas ideias, Maílson. Qual o tamanho do problema? A gente tem esse problema, a dívida cresce 4% ao ano, quando o país cresce 3%. Se o país entrar numa crise, a dívida cresce 7, 8, 9% ao ano, né? Então, qual é o tamanho do problema e quem seria quais seriam as características, né, de uma pessoa ou as características políticas que teriam que estar presentes para que alguém, né, assumisse essa responsabilidade? Porque o Temer fez o que fez, mas o Temer teve 5% de popularidade, Certo. né? Não é duro você ver com 5% de popularidade. Eu não consigo nem ser candidato, Isso né, mesmo. à reeleição. Então, qual o tamanho do problema? Quer dizer, quanto a gente tem que cortar de despesa nesse país ou refazer o orçamento brasileiro? E quais seriam as condições políticas que permitiriam, né, que essa pessoa, né, que teria que assumir essa responsabilidade fizesse isso? Olha, foi bom você fazer essa pergunta, porque o tamanho do problema está na dívida Uhum, pública, né? O Brasil está numa trajetória ascendente da relação uhum, dívida-PIB. Ela deve estar por volta de 77, uhum, 78% do PIB hoje, é uma das mais altas. O Brasil está, os 3 países mais endividados do mundo emergente são Brasil, Líbia e Egito. Veja que companhia uhum, nós estamos, né? E agora a Ucrânia, que está em guerra, entendeu? E a nossa projeção da tendência, dentro de 4 ou 5 anos, vai estar acima de 90%. uhum, Então isso é totalmente insustentável. E o arcabouço fiscal, embora o ministro da Fazenda comemore que ele está cumprindo as metas, uhum, o que é verdade, mesmo que, não é, graças ao aumento da arrecadação, mas isso é totalmente insuficiente, porque o equilíbrio fiscal, aliás, nem tem equilíbrio fiscal, né? O ministro da Fazenda e outros erram quando falam em equilíbrio fiscal. O Brasil não tem equilíbrio fiscal. O Brasil tem desequilíbrio fiscal grave. uhum, Porque o desequilíbrio fiscal não é apenas os gastos primários, ele tem que incluir os gastos financeiros. E uhum, quando você inclui os gastos financeiros, a dívida, o déficit público brasileiro é 9% do PIB. uhum. Isso é uma coisa a cavalar, É. entendeu? Se você na Europa, o grande objetivo é 3%, né? Uhum, O Peru tem 2%, entendeu? O Chile, menos do que isso, não é? O Brasil é insustentável você ter um déficit dessa magnitude. Para estabilizar essa relação, e em algum momento ela começar a declinar, é preciso gerar um superávit primário de pelo menos 2%. O ministro está falando em zero, né? uhum, Então, por mais que se cumpra o objetivo, a meta uhum, do arcabouço fiscal, ele não vai impedir a trajetória ascendente da dívida pública, né? E o que é preciso fazer? Essa reforma que a gente começou aqui. Você tem que mudar estruturalmente o setor, a situação fiscal do Brasil, né? E isso implica tudo aquilo que a gente falou, uma nova reforma da Previdência, desvinculação de receitas para a saúde e educação, uma reforma administrativa que sinalize uhum. nos anos à frente que nós vamos ter um setor público Menos inchado, menos mais inchado, dinâmico. nem não é tanto inchado, são os privilégios, tá Aham, certo? é. Então você tem hoje uma casta, uma verdadeira casta de servidores que é o do judiciário, Uhum, né? O judiciário, a gente viu esses dias, 90% dos juízes brasileiros ganharam em 2024 mais do que os ministros do Supremo, uhum, né? Com esses penduricalhos, né? E uhum, um juiz teve a disfarçatez de assinar um artigo no Estado de São Paulo defendendo tudo isso e criticando uhum, a imprensa, né? Pelas, vamos dizer, a divulgação dessa coisa
do penduricalho, né? Uhum. Que eles acham que isso é uma coisa agressiva à Uhum. dignidade dos juízes. E que os penduricalhos são uma forma de fazer o remuneração justa que não foi feita no passado. Uhum. Né? E os penduricalhos são uma coisa inacreditável. Né? Tivemos agora no Mato Grosso do Sul, né? O Tribunal de Justiça local decidiu presentear cada juiz do Mato Grosso do Sul com R$ 10.000 no Natal, né? Ficou conhecido como Peru de Natal, dos juízes do Mato Grosso do Sul. Isso tem que acabar, entendeu? Uhum. Isso tem que acabar. É impossível um país em que uma casta de juízes, de procuradores, tem os salários que eles têm. E mais, uma grande parte Uhum. não paga imposto de renda. Né? Não paga imposto de renda, porque são consideradas verbas indenizatórias. Né? Uhum. Então, essa coisa tem que acabar. E tem que acabar, a meu ver, esse poder que os tribunais de justiça têm tido de eles decidirem os Uhum. salários. Isso tem que ter decidido por lei. Uhum. Né? Qualquer lugar é assim. Não é? E você vê a capacidade de mobilização desse povo. Né? O ministro Haddad propôs corretamente atacar o supersalário, estabelecendo que mudança de salário depende de lei complementar. Uhum. O que é lei complementar? É uma lei de natureza constitucional. Ela obriga não apenas o governo federal, mas também os estados e os municípios. O que significa? Mudança de salário de juiz e procurador vai ter que ser por lei complementar. Uhum. O que é que eles fizeram? Conseguiram que o relator mudasse a palavra complementar para ordinária. Entendeu? Uhum. A lei ordinária pega só o governo federal. E os grandes escândalos, né, de remuneração do juiz no Brasil estão nos governos estaduais, então eles ficaram livres. Né? E é interessante que as pessoas dizem, não, isso foi para flexibilizar. Não, foi a força do lobby do juiz. Tá certo? Então tem muita coisa a fazer. Né? Eu acho que uma coisa importante que precisa acontecer no Brasil são os formadores de opinião, os agentes de mercado, os economistas, os cientistas políticos, os economistas entenderem isso. Né? Você vê todo dia um economista dizendo tem que cortar gasto. É como se fosse uma coisa assim, olha, vamos cortar, pronto, corta, como uma empresa. Né? Eu vi outro dia um empresário dizendo, não, na minha empresa é assim, quando eu preciso fazer um ajuste, eu vou lá e demito. Uhum. Empresa privada é assim, no setor público não é. Você tem regras, você tem estabilidade do emprego, que é uma característica presente, inclusive, nos países ricos. Né? Então, nós temos que bater o martelo, Rui, nessa questão da rigidez. Né? Conscientizar o país que nós construímos um sistema fiscal insustentável, sem paralelo no mundo. E se todos baterem nessa tecla, ao invés de dizer assim, tem que cortar, né? sem procurar saber se é possível, né? Nós vamos começar a criar uma consciência. Né? Eu tenho feito minha parte. Eu tenho escrito o máximo que eu posso. Eu tenho uma coluna na Veja, que é a coluna que eu escrevo para o Estadão, para o Valor, para a Folha, batendo nessa tecla, às vezes repetindo o argumento. O Brasil criou uma ideia equivocada de que isso não é problema, né? É bom para a saúde, é bom para a educação ter essa vinculação, né? Como a duvidar da capacidade dos parlamentares de definir prioridades, e essa é a função deles, ou eles aprendem, ou não pode funcionar como um parlamento moderno, tá certo? Então, e bater na tecla, você precisa mudar essas estruturas. Certo? Sem isso, nós não vamos criar a informação de que é preciso ter para tomar decisões que a gente precisa tomar. E como é que você vê o ambiente político para isso? A gente tem eleição de 2026. Primeiro, não sou eu que falo isso, né? O próprio José Dirceu deu uma entrevista falando que o governo atual não foi eleito com uma proposta fiscalista e que fazer isso seria um suicídio para o governo atual. Não minhas palavras, palavras escritas em mídia. E a gente tem uma eleição de 2026. E nas suas palavras, pela sua análise da questão, a gente vai precisar de um fiscalista em 2026. Só que hoje no Brasil você tem populismo de esquerda, né, com o atual governo Lula, você tem populismo de centro, com as emendas parlamentares, e você teve o populismo de direita na última eleição, na tentativa de reeleição do Bolsonaro, que a gente abriu os cofres públicos também, né? Como é que a gente vai mudar essa cabeça para
de populismo para fiscalismo em algum momento? Eu acho que uma grande crise. É. A grande crise vai ser o detonador desse processo, como foi em momentos anteriores. Nas condições de hoje, por exemplo, neste governo atual, é impossível, Uhum. porque nós temos um partido no governo, um presidente deste partido, que tem ideias equivocadas sobre questões fiscais e sobre desenvolvimento. Para o PT, né, o que promove o desenvolvimento é o gasto público. Uhum. E tem uma universidade que os ensina a pensar assim. Certo? Na verdade, já sabe-se desde o Adam Smith, naquela obra célebre de 1776, o valor da produtividade. Uhum. A produtividade é o principal fator de geração de E riqueza aí, no a país. gente vê isso na Deixa eu dizer isso agricultura, aqui. né? Tem uma frase do É. o economista, prêmio Nobel da Economia, Paul Krugman, Uhum. que ele diz o seguinte: a produtividade não é tudo na economia, é quase tudo. Certo? Então você tem que ter uma cruzada no Brasil em favor da produtividade. E o que gera ganho de produtividade? É um conjunto amplo de fatores que isso tem a ver com educação, Uhum. tem a ver com melhora da qualidade da administração pública, tem a ver com melhora do ambiente de negócio, tem que ver com atração de investimento, assunção de riscos pelos empresários, tudo que gera eficiência e aumenta a produtividade. A produtividade no Brasil aumenta hoje basicamente só na agricultura, né? Ela está estagnada na indústria, ela geralmente cresce pouco nos serviços, e não por acaso o Brasil está quase estagnado. Uhum. Crescer 3%, nós estamos comemorando que crescemos 3%. O Brasil precisa crescer muito mais do que isso. Eu fiz um levantamento agora na Tendência, né? Um economista lá fez isso para mim, que é o seguinte: quanto foi o crescimento do Brasil acumulado nos últimos 10 anos? 8,7% acumulado. Vamos lá. Quanto foi nos Estados Unidos? 28%. Uhum. Certo? Nós estamos crescendo um quarto, o ritmo de crescimento do Brasil é um quarto do que cresce os Estados Unidos. E se você levar em conta, brincando aqui, a teoria da ultrapassagem de um automóvel por outro, né? O automóvel que ultrapassa é aquele que tem uma velocidade maior. Então, para o Brasil aspirar a voltar a ter chance de ser um país desenvolvido, nós temos que crescer mais rapidamente do que eles. Uhum. E os Estados Unidos estão crescendo muito mais do que o Brasil nos últimos 10 anos. Né? Então, esse é realmente um grande desafio. Não, imagino, até porque a gente criou essa situação em que quando a gente cresce com impulso fiscal, foi o que você falou, a despesa cresce, né, para a gente poder crescer, e aí quando bate a crise, a gente cai muito mais do que os outros, porque a gente cresceu via impulso fiscal, É, né? E curiosamente a crise compõe o problema fiscal, porque a receita cai no momento da crise e a gente está compondo isso ano depois de ano, né? Então a gente teria que viver alguma coisa pior do que 2014, 2015, que foi a crise ali do momento Dilma, para a gente é, acertar esse carro hoje, né, na sua visão. na minha visão. Né? Deixa eu me repetir, não se pode ter qualquer esperança de que seja este governo aquele que vai encarar isso. Né? Uhum. Então, o presidente Lula, na cabeça dele, o que gera crescimento é o gasto e o consumo dos pobres. Uhum. Né? Então, vamos dizer, eles estão trabalhando agora numa medida que eu acho importante, né? Eu acho que até modernizadora, Uhum. né, do crédito no Brasil, que é o acesso do trabalhador privado ao crédito consignado em condições parecidas Uhum. de garantia, né, que funciona no setor público, para os aposentados e assim por diante. Se você olhar do ponto de vista do crédito, realmente é uma modernização importante que vai ter efeitos estruturais significativos Uhum. para o Brasil no futuro. Agora, isso não é o momento de fazer isso. Uhum. Está longe de ser o momento de fazer isso. Por quê? Nós estamos com o mercado de trabalho aquecido, não é? A Pressão inflacionária. pressão inflacionária, a economia crescendo acima do potencial, Uhum. e nós vamos agora fazer, algumas estimativas estão indicando de 200 a 300 bilhões adicionais de crédito consignado. É muito importante, as pessoas vão ter acesso a crédito mais barato, né? A bancarização vai aumentar, Uhum. tudo é bonito, né? E importante, mas não neste momento. Este é o momento de evitar que a inflação pule para patamares mais elevados do que os 5,5, 5,6 que o mercado está estimando para 2025.
Certo, perfeito. E a gente ainda vai ter que viver com a parte fiscal do imposto de renda de 5.000, né? Como é que você vê essa proposta e a possibilidade de compensação disso? Olha, eu acho que rever o o limite de isenção, eu acho que tem sentido, Uhum, né. Eu não vejo como quem ganha 2, 3 salários mínimos está em condições de pagar imposto de renda. uhum, Agora os 5.000, como é que eles calcularam esses 5.000? Eu imagino que foi o seguinte: um dia Lula acordou, hum, né, imaginou que estava caminhando na estrada de Damasco, ia se encontrar com Deus, e agora eu vou dar isenção para 5.000. Não tem nenhum estudo para isso. uhum. Além do mais, a renda média do Trabalhador do brasileiro. trabalhador brasileiro está em torno de R$ 3.500. Uhum, Você vai dar isenção para quem está acima da média, certo? uhum, Então, e perfeitamente razoável, mas também será o momento de fazer isso, né? O objetivo não declarado é eleitoral, não é de mudar a estrutura da tributação do imposto de renda. A compensação, aí eu acho correto, né? uhum, É uma coisa que tem muita gente falando mal, mas eu acho que a medida é correta, ou seja, é ter o imposto de renda mínimo, né? O cálculo que eu vi outro dia é que as pessoas que ganham acima de R$ 50.000 no Brasil pagam 13,5% a alíquota de imposto de renda. uhum, Quando alguém de classe média paga 27,5%, tá certo? E simples, de operação absolutamente simples. uhum. Ou seja, é como você faz hoje, que você termina de fazer a declaração de imposto de renda, vê quanto você pagou de imposto de renda, vê quanto é o imposto devido, você tem a receber ou a devolver. Uhum, Será a mesma coisa. Se você estabelece o mínimo que tem que ser pago de imposto de renda é 10%. uhum, Parece que esse é o número que está sendo trabalhado. Se você pagou 9, você paga a diferença, não é? Ah, por outro lado, isso tem apoio em estudos e ações no mundo rico. Vários países ricos estão trabalhando nesse tipo de imposto mínimo, seja via imposto de renda, seja até para imposto de consumo, né? As empresas multinacionais elas conseguem operar uhum, um planejamento tributário que ela pagam menos imposto de uhum. consumo e de renda do que as outras empresas, né? Então, eu acho, portanto, que a compensação é correta, né? Não sei se vai ser aprovada. O pior seria aprovar a isenção e não ter a Essa compensação, situação. né? Eu acho que eles vão amarrar para que isso não aconteça. Eu discuto não o projeto, mas o momento. Acho que não é o bom momento para isso. E entendo que o Lula quer, com isso, reverter a queda de popularidade que ele sofreu recentemente. Não, com certeza. Mas você está chegando nos finalmente, né? Eu acho duas perguntas para a gente fechar. A primeira delas é se você, a gente sempre pergunta isso aqui, se você tivesse a caneta na mão, ganhou no voto popular, né, que é a dificuldade é ganhar no voto popular, né? Ganhou no voto popular, o que que você faria? 3 medidas. Olha, 3 medidas. Primeira, produtividade. Uhum, Segunda, produtividade. Terceira, produtividade. hum, Eu estou me referindo a um conjunto de medidas que seja na educação, na estrutura do setor público, no ambiente de negócios, na mudança, uhum, né, para melhor do sistema tributário, inclusive de renda, né, para impulsionar a produtividade. Sem impulsionar a produtividade, para que ela alcance pelo menos a metade, uhum, um quarto que seja, do que ela foi naquela época do hum, milagre, né, em que a produtividade chegou a crescer anualmente perto de 5% ao ano. Se a gente começar a crescer a produtividade 2, 3% ao ano, provavelmente a taxa de crescimento do Brasil vai mudar. A produtividade deve ser o foco de qualquer governo que queira ou pretenda uhum. trazer as condições para que o Brasil volte a aspirar a um dia ser um país rico e crescer mais rapidamente do que os desenvolvidos. Perfeito. E lembrando que você falou da agricultura, né? A agricultura é o que é, porque cresce produtividade de 3% ao ano. Perfeito. Para terminar, livros, o que que você sugeriria para as pessoas que querem aprender mais sobre a história da economia brasileira? Inclusive, eu sei que você está escrevendo um livro novo agora, né? É. Olha, Rui, eu acho que nos últimos 40 anos saíram excelentes livros sobre a Uhum, economia brasileira, não é? O primeiro deles, eu me lembro que eu li logo que saiu, era um livro produzido pela PUC do Rio de Janeiro, né? O Modiani e outros dois economistas lá eles escreveram vários artigos para um livro que dá a trajetória
da economia brasileira. Mas provavelmente não tem mais disponível esse livro, né? Eu pensei, né, vocês me falaram que eu fazia essa pergunta, né? Foi bom, porque eu me preparei, né? Eu pensei em 3 livros mais recentes, né? O primeiro é um livro do Marcos Mendes, o economista Marcos Mendes, os melhores em finanças públicas que o Brasil tem, junto com o Raul Veloso, né? Por que o Brasil cresce pouco? E ele mapeou uma série de fatores que limitam, pioram a eficiência da economia brasileira. O segundo não é um livro, é um artigo do Fábio Jambiage, que é um incansável produtor de bons livros no Brasil, mas ele escreveu, junto com o Guilherme Tinoco, um artigo para o BNDES, né? Um texto para discussão do BNDES, que é sobre a trajetória, né, do setor público nos últimos 40 anos. É um calhamaço, tem umas 50, 70 páginas, e ele é acessível para quem quiser no site do BNDES, né? Basta digitar o nome do Fábio Jambiage e do Guilherme Tinoco, você vai ter acesso a esse artigo. É um apanhado do que se fez ao longo do tempo e o que precisa fazer. O terceiro livro é um livro do Eloy Caraza, Bruno Caraza, melhor dizendo. Bruno Caraza. Chama-se O País dos Privilégios. Esse livro saiu muito recentemente, é o primeiro de uma trilogia em que ele mostra como a sociedade brasileira criou grupos de interesse que se apropriaram do Estado. Inclusive o título é parecido com o título do livro famoso de Raimundo Faoro, né? Os Novos Donos do Poder, em que ele vai tipificando os grupos do setor privado, do setor público, que se apropriam da riqueza nacional em seu benefício, com incentivos fiscais que nunca são revogados, nunca são avaliados, com benefícios e proteção aduaneira que nunca são revistas, né, que desestimulam a ineficiência e tornam o Brasil uma economia fechada, muito mais do que ela deveria ser, não é? E ele tem um capítulo dedicado só ao privilégio dos juízes e procuradores do Brasil. Eu acho que todo brasileiro deveria ler esse artigo, até porque vários estudos em todo o mundo mostram que um país de privilégios é um país de desigualdades, é um país de pobreza elevada. E país de desigualdade é um país que tem menos capacidade de crescer. Os países que ficaram ricos são os países que são menos desiguais, embora nos Estados Unidos, recentemente, a desigualdade esteja aumentando por força de uma série de circunstâncias que a gente não tem tempo para comentar. Mas eu acho que entender como os grupos de privilégios se apoderaram do Estado e inibem o processo de desenvolvimento do país é coisa que todo brasileiro devia fazer. Eu acho perfeito, Maílson. E para fechar, só para dizer, né, como é que um menino do interior da Paraíba, né, teve acesso primeiro a uma educação de qualidade no primário, né, que você teve acesso a uma educação integral para que você pudesse trabalhar duro, né, sair e galgar no Banco do Brasil, e aí ser reconhecido por pessoas no governo e gradualmente ser convidado, né, ou ser intimado a servir ao setor público por todo esse período, e não cansado de servir ao setor público todo esse período, né, após você terminar essa carreira no setor público, ainda ajudar o país fazendo as análises que você faz hoje na Tendência e trazendo esse programa maravilhoso para a gente, informando, ensinando, não só do nosso passado, de onde viemos, né, mas também dando ideia de para onde devemos ir. Maílson, muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme conversar com você, querido. Sempre sonhei ter você aqui e eu não estava errado. Programa sensacional. Obrigado, Rui. Obrigado pelo convite. Obrigado. Adorei. Eu também adorei, eu achei muito legal. Gente, se vocês gostaram, dá o like no vídeo, tá? Assina o canal, por favor. Não esquecendo de todos os nossos outros canais, que vai ter corte desse programa também, ó. Nosso Instagram, Quiné Investimentos, nosso canal do WhatsApp, Quiné Investimentos, LinkedIn, Quiné Investimentos, tá? Assina tudo isso. Gente, a gente faz blog da Quineia, a gente faz isso com o maior carinho para vocês, está trazendo todo essa junção da pesquisa que a gente faz aqui na Quineia, né? E trazendo, logicamente, pessoas relevantes também, como o Maílson aqui hoje. Vamos para o próximo programa, tá? Até o mês que vem. Muito obrigado. Até a próxima.